Fala Nação Azulina, começando a entrevista coletiva com o técnico Ney Franco após a partida de hoje contra o Náutico. Azulão acabou derrotado, começando o segundo turno da Série B. Já no sábado tem o Sampaio Corrêa fora de casa. E a gente começa a entrevista de hoje com o repórter Arnaldo Oliveira. Eu gostaria que você analisasse o jogo e como pesou, não sei qual a sua opinião, gostaria de ouvir, a ausência do Gabriel na partida desta terça-feira, hein? Jogo difícil, jogo contra o Náutico, uma equipe que estava posicionada na nossa frente em termos do Campeonato Brasileiro, né? Nós nos preparamos muito para esse jogo com a possibilidade real de uma vitória e ultrapassar esse adversário, né? E dentro desse equilíbrio do jogo, a gente sabia, né, que durante a partida ela mostrou-se uma partida muito disputada no setor do meio de campo, com muita pegada. E aquele detalhe, né, era um jogo de poucos gols, né? Quem saísse na frente tinha essa possibilidade enorme de fazer gol, né? Quanto à ausência do Gabriel, logicamente que é um atleta que faz falta, mas não foi só o Gabriel. Hoje a gente perdeu um lateral esquerdo, a gente não tem outro lateral esquerdo ali para substituir, então isso muda muito ali a nossa formação lá atrás, né? Então queria falar primeiramente da ausência do Hernanes, que mexe muito com a estrutura do time, você ter que improvisar um volante na lateral esquerda, né? Então era a melhor opção para esse jogo, né? Antes de chegar no Gabriel, também a ausência do Yuri Castilho, que é um jogador que vem num momento muito bem, né? Um jogador de força, e também essa perda do Gabriel, né? Logicamente que a gente perdeu 3 opções, né? Opções que qualificam o nosso elenco, embora a gente não possa, né, e não deva ficar refém de jogadores. Mas foi um jogo muito atípico, principalmente no detalhe, né, eu me queixo mais principalmente da perda aí de um lateral esquerdo momentos antes da entrada do jogo. Queria que você falasse também sobre a mudança do De La Torre. Ele até pareceu um pouco chateado quando saiu, mas ele estava bem no jogo. O que aconteceu? Estava bem no jogo, né? Como todos os jogadores que foram substituídos, estava bem também, né? Então tanto o De La Torre como o Marquinhos saiu por causa de um desgaste físico. Eu quis colocar 2 atacantes de beirada com mais força, né, para chegar no ataque, né? E o Reinaldo entrou logo na primeira jogada dele, ele chegou na cara do gol, né? Então as substituições foi visando aí ganhar uma força ofensiva. Ney Franco, boa noite. Juniele, da Rádio CBN. Hoje, a ausência do Gabriel, sem dúvida, foi uma das maiores dificuldades do CSA. Mas depois de um primeiro tempo ruim, o time voltou melhor para a segunda etapa e levou o gol no momento em que estava melhor na partida e não conseguiu reverter a situação. O que terá de lição de uma partida como essa, visando a continuação da competição? Eu concordo com a sua leitura, né? Eu acho que a gente não fez um primeiro tempo consistente, além das ausências do atleta, né? Dos atletas, né? Vocês estão destacando muito só a falta do Gabriel, mas a falta do lateral esquerdo, ele pesou muito. E no primeiro tempo, né, a gente também teve dentro de campo o Giovani, que sentiu, né? Então o Giovani ele fechou o primeiro tempo sentindo o desgaste enorme, por isso que ele foi substituído no intervalo. E no intervalo a gente voltou com um posicionamento diferente e eu avalio que a gente, né, foi um jogo de 2 tempos, né, onde a gente fez uma partida melhor no segundo tempo, avalio que até melhor do que o Náutico, mas era um jogo que ia ser definido nos detalhes, né? O Náutico, né, teve durante a partida 3 oportunidades de gols, uma oportunidade que saiu o gol de uma jogada cantada, que a gente trabalhou muito para proteger esse primeiro pau ali, mas infelizmente por mais que você proteja, entrou a qualidade, né, ali da batida da bola e essa antecipação do Vinícius. E do nosso lado, principalmente no segundo tempo, as oportunidades que a gente teve de gol, né, em alguns momentos a gente não teve a eficiência ou a competência para finalizar bem, em outros momentos o goleiro foi muito bem, né? Então a gente sabe que dentro desse equilíbrio do jogo, né, hoje o Náutico foi mais feliz para a gente do que a gente, principalmente em termos de finalização, dessa finalização de bola parada.
Professor, um abraço, Júlio César Oliveira, da Rádio Paz do Sara FM. Eu queria saber qual o critério que você utiliza para as substituições no time do CSA. Um jogo você coloca o Iago, você coloca o Reinaldo, aí coloca também o Ailon. Queria saber qual o critério que você utiliza para fazer as mudanças na equipe azulina. Um abraço. Um abraço. Os critérios são muitos critérios, né? São os detalhes do jogo, né? Você falou só de peças, mas essas peças aí, tudo dentro de uma estrutura de equipe, né? Então a gente está falando de jogadores com Iago e Reinaldo com as mesmas características, jogador que joga de beirada, né? Em alguns momentos você quer colocar um jogador de beirada, eu defino em alguns momentos de acordo com o adversário e do momento do atleta, né? Então em alguns momentos você bota o Iago ou o Reinaldo ou o Marco Túlio, ou você entra com o Yuri, o Gabriel aberto na direita, né? Então eu acho que a palavra certa não são critérios, são os detalhes do jogo que definem o tipo de substituição, mas sempre tentando manter uma estrutura, né, da equipe que joga com 3 atacantes, com meia de chegada, né? E um elenco onde todos os jogadores estão aí para ser usados, né? Não existe nenhuma cartilha nossa que só pode entrar um jogador. Se o Iago entrar num jogo, no outro jogo tem que ser o Iago que tem que jogar. Então eu estou jogando com o elenco, né, com as possibilidades, né? E alguns jogos, eu como qualquer treinador na substituição, em alguns jogos dão certo, outras vezes não dão certo, né? E a gente fica muito dependente da parte técnica do jogador quando entra, dele entrar e entrar bem, né? Então esses são os detalhes, né? Não vou falar nem critérios, são os detalhes aí que define um tipo de substituição de determinado nome para a partida. O CSA estava até perto do G4, se vencesse ficava mais perto ainda, né, Franco? Agora com essa derrota, é para perder a esperança de chegar no G4 da competição? Não, de forma nenhuma. Nós temos um segundo turno inteiro para ser jogado, né? Nós começamos o segundo turno ali próximo, né? Tínhamos realmente hoje uma possibilidade real de encostar de vez no G4, né? Agora, o nosso elenco, o nosso trabalho vai ser um trabalho de resiliência, um trabalho de ir para campo, de trabalhar, para você entrar no G4 no momento certo e depois não sair. Então o trabalho vai ser feito para isso, né? E logicamente que agora tem que ter um esforço maior, vamos remar mais, né? A gente já reuniu os atletas aqui no vestiário. Depois que eu estou aqui, a gente já passou por algumas experiências, né? Um pouco mesmo antes de eu chegar, perdeu um jogo dentro de casa, depois no jogo seguinte teve a competência de fora, dentro de casa e vencer. A gente já tem que mobilizar para o jogo contra o Sampaio, tentar recuperar esses 3 pontos no jogo fora de casa, e a nossa equipe ela já tem dentro da competição um histórico que tem capacidade de fazer isso.